Oi, eu sou o Fefo, seja bem-vindo ao meu canal e nesse vídeo a gente vai tentar entender por que a internet soltou a mão da Hyuna. Thanks aqui pra Janaína, que montou essa thread. Primeiro ela apresenta o 4Minute, eu acho que isso a gente pode passar um pouco por cima, né? Porque o 4Minute ele foi um grupo que debutou na Cube em 2009, ele era um grupo da segunda geração, e ele era composto por 5 membros, a Jihyun, a Gaon, a Jiun, a Hyuna e a Sohyun. 5 integrantes, sendo que desde o começo, a Hyuna já era a mais popular, porque ela tinha saído do Wonder Girls. Então, caramba, uma menina que saiu da JYP tá vindo debutar na Cube, num novo grupo. Então, assim, o 4Minute já prometia desde o começo. E por essa popularidade, a Hyuna sempre foi muito mais impulsionada que o resto do grupo. A Hyuna também foi a primeira integrante e, se eu não me engano, única, que dentro do 4Minute recebeu seu solo. Ela debutou com Change, depois veio Bubble Pop, e ela se tornou uma solista muito icônica também. E aí, olha, aí que entram as polêmicas. Por quê? O nome da thread é Como o Tempo Inocentou o 4Minute. E aí tem uma imagem das 4 integrantes e a Hyuna meio rebelde de um lado, meio que antagonista da história. 4 membros recebiam o mínimo apenas para os fãs não reclamarem tanto pela falta de atenção aos membros. Basicamente, podemos dizer que o caso do 4Minute teve que correr pro do Miss A poder andar. O Miss A também foi outro grupo que teve essa coisa do favoritismo com uma integrante, uma menina decolou, as outras não, etc. É claro que não podemos cuspir no prato e falar que a Hyuna não ajudou o grupo, porém é importante dizer que o gerenciamento da empresa favoreceu apenas uma membro. Mas diferente do Miss A, todas as 5 aparentavam se dar bem e não ter conflitos. Então assim, todo mundo sabia que a Hyuna era favorecida pela empresa, que ela tinha mais destaque em tudo, que ela tinha solo, que ela ia para a TV, que ela fazia isso, que ela fazia o niche, que ela fazia absolutamente tudo que ela podia. Mas como a relação do grupo parecia ser muito boa, a gente falava, é meio injusto, mas ela é famosa mesmo, ela tá ajudando a gente a vender, ela tá ajudando o nosso grupo a trazer popularidade, e as meninas estão aparentemente bem com isso, então vai na fé. E aí veio o último comeback do grupo. No ano de 2016, o 4Minute lançou o Act 7 com a title track Hate. Um hit em nossos corações, mas pra empresa um flop. Não foi hit no meu coração não, gente, eu odeio essa música. A empresa estava em maus lençóis, deu um ultimato, ou hita, e não hitou, sendo uma música feita pelo Skrillex. Hate é experimental e diferente do que 4Minute traziam. Eu odeio a batida do pam 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 param pam param pam pananana. Me dá gastura esse toque. E eu lembro dessa época, gente, quando o Hate foi lançado, tinha uma nota da Cube dizendo: se o 4Minute não hitar agora, a gente não garante o futuro do grupo. A empresa realmente colocou os fãs, o público, num ultimato. Então essa foi uma fase final bem conturbada pro 4Minute, porque caramba, é um grupo que tem anos de carreira lá da segunda geração, fez hits clássicos, todo mundo conhece. Com o desempenho ruim do Act 7, apenas 4 meses depois foi anunciado o disband do grupo. A Cube estava com problemas na administração e tendo baixo lucro, tendo brigas de acionistas, pessoas poderosas da empresa, o final de tudo resultou o disband do grupo. Algumas pessoas, eu não lembro quem, não sei se foi eu, Keidano ou as Natizas, que fizeram um vídeo falando sobre como o G-Idol salvou a Cube, basicamente, porque o CLC também tava na vala, vendia muito pouco, ninguém ligava muito, e aí o G-Idol deu todo o revamp pra Cube e ajudou a empresa a se salvar. E a Hyuna também, porque após o fim do 4Minute, ela continuou na empresa. E aí tem as cartas de cada integrante falando sobre o período que elas descobriram o disband, assim que Hate acabou. Engraçado uma música chamar Hate, né, porque a gente fala assim, a era Hate, durante o Hate. Hoje em dia todos os grupos têm uma era Hate, mesmo sem ter uma música chamada Hate. E aí no pronunciamento a gente começou a saber que elas não... Assim, o disband não era uma coisa que elas esperavam. Parecia que estávamos descobrindo sobre o disband através das notícias, mas não estávamos pensando em nos separar. Eu me senti tão mal porque aconteceu tão de repente e não houve conversas de disband. Eu acho que a Cube deve ter metido um ultimato, mas elas não sabiam se a empresa ia seguir com isso ou não. No começo estávamos chateados um com o outro. Cada um tem seus caminhos na vida, desejo o melhor pra Hyuna, porque ela continua assinada com a Cube. Eu escolhi debutar, eu era vocalista principal, então eu mal podia deixar o grupo pra promover como atriz. Quando vejo que as pessoas conhecem nossas músicas, eu penso, nosso grupo fez bem. Não é só que todos nós tivemos pensamentos diferentes, mas também que havia um problema com a agência. Há problemas realistas, então eu não sei o que vai acontecer. Se uma boa oportunidade chegar,
eu quero estar no palco novamente. E aí isso foi uma coisa que a Hyuna falou durante uma das promoções solo que ela fez depois que o grupo já tinha acabado. Porque os jornalistas estavam perguntando assim: e o fim do 4Minute? Por que você continuou na empresa e elas não? Por que vocês não continuaram como um grupo? E aí a Hyuna começou a se pronunciar sobre isso. Vamos ver o que ela falava aqui. 혼자만 큐브 계약하고 남은 멤버들은 각자 길로 가기로 했는데 해체 결정되고 나서 어떤 이야기를 나눴는지도 솔직히 제가 얘기할 수 있는 입장에 대해서만 얘기를 드리자면 계속 7년 동안 같은 꿈을 바라오고 또 연습생 시절 때부터 쭉 서로 같이 달렸다고 한다면 이제는 서로 각자가 할 수 있는 꿈에 대해서 조금 더 응원해주고 이런 방법을 선택을 하게 된 건데 일단 제가 대답드릴 수 있는 부분이 확실하게 없는 게 이렇게도 저렇게도 얘기를 할 수 없는 입장이잖아요, 사실은. Tem ela nos bastidores desse evento, falando que essa pergunta mexeu muito com ela. Vamos ver esse aqui. 표현이 나는 왜 이렇게 싫지? 포미닛 하다가 솔로 하니까 속 시원합니까? 막 이렇게 물어보는 것처럼 안 속 시원하지. 어떻게 내가 하고 싶은 대로만 살아. 나 혼자서 할 수 있는 결정이 아니라 그런 것들에 대해서 그냥 너무너무 쉽게 이게 소비가 된다는 게 친구들은 아직 아무 데서도 내 얘기를 할 수가 없어. 하지도 않았어. 근데 나는 계속 얘기를 하고 있어. 마치 이게 내 앨범이 이제 나오니까 얘기를 하는 상황처럼. 그게 너무 화가 나. 내가 이뤄낸 게. 근데 할 수밖에 없는 상황인. 나는 근데 중요하지 않아. 사람들이 그 기사를 보는 순간 나는 이뤄내야. 그런 거가 이제 내 숙제인 거고. 이런 애가 아니에요 라고 말을 할 수가 없는 거잖아. 내가 했는데 이뤄내야 그냥. 그게 너무 싫어. 너무 싫어. Então assim, ela tava falando aqui que ela não queria ser vista como alguém que passou por cima dos outros. Porque assim, caramba, o meu grupo acabou, ninguém mais é perguntado sobre nada, e toda vez que eu apareço por aqui, as pessoas me colocam nessa posição de falar: o seu grupo durou 7 anos e acabou, por que você continuou? E ela meio que era vista como alguém que colocou os interesses próprios na frente dos interesses do grupo. E isso foi uma coisa que tava incomodando bastante ela, e eu acho que é uma preocupação válida dela. Então isso foi assim, a repercussão após o fim do 4Minute. Aí, depois de 2016, a Hyuna continuou com sua carreira solo. A Jung debutou solo com um single. A Gayeon tava no filme The Drug King. A Sohyun, em 2017, teve uma participação em Criminal Minds. E a Jihyun, ela participou do dorama Strongest Delivery Man da KBS. Só que aí, como ficou a relação do grupo depois do disband? Lembra que elas apareciam muito unidas, todo mundo sabia que tinha uma amizade ali? Rolou um afastamento com a Hyuna depois que o grupo acabou. Isso era fato. Após o disband do 4Minute, em aniversários do grupo ou até encontros normais, as membros se encontravam, mas todas as vezes sem Hyuna, onde trouxe a ideia de que todas não se dão bem mais com a Hyuna, nem conversam mais. Cada vez que vimos interações públicas, elas envolveram as 4 membros e não a Hyuna. Porém, a Jung já curtiu algumas publicações da Hyuna. Hyuna e Sohyun se encontraram no ano passado, após anos sem nenhuma interação pública. Gente, não estou dizendo que elas se odeiam, mas que houve um afastamento, houve. Claramente as 4 comemoravam o aniversário, elas se marcavam em post, elas continuavam muito unidas, e a Hyuna seguiu carreira solo e ela foi trilhando e voando solo. Lembrando que tudo isso foi antes do relacionamento novo da Hyuna, porém, a líder de Hyun já disse que não existe nenhum bad blood, nenhum sentimento ruim contra a Hyuna, o que nos traz que as 5 não são melhores amigas, mas também elas não vão se ignorar. É isso, gente, eu não acho que elas se odeiam, mas são pessoas que se afastaram por causa de trabalho, porque elas não têm mais convívio, e enfim, é difícil manter a amizade mesmo. Desde o anúncio do novo relacionamento da Hyuna, ex-fãs, galera que já tá saindo da fanbase dela, observaram comportamentos como o da Hyuna não conseguir manter as suas amizades. É possível observar que as únicas amizades que ela continua mantendo são os seus dançarinos, mas com outros artistas,
todos perderam os laços. Exemplo, Hyuna e Sunmi. Amigas desde a época do Wonder Girls são amigas, mas há anos não existe nenhuma interação entre ambas, sendo que antigamente costumavam a sair juntas, mesmo sem agenda. Elas realmente tinham uma amizade que a gente sempre via as duas juntas no Instagram. Hyuna e Jessie. Amigas desde que a Hyuna estava na Cube, desde a saída da Hyuna da P-Nation, Jessie e Hyuna não andaram mais juntas. Alguns internautas até mesmo falam que a Jessie é mais próxima do Dawn do que da Hyuna, e talvez esse seja o motivo. Dois amigos se separaram, você é obrigado a meio que tomar um lado. E assim, é complicado isso de manter a amizade, né? Porque eu acho um red flag enorme. Pessoas que não conseguem manter a amizade. Assim, nesse mês a pessoa posta 15 fotos com alguém, melhores amigos, e aí depois fica 5 anos sem postar porque elas nunca mais se encontraram. Eu acho isso um red flag gigante. E aí cita outras amizades, né? A Hyuna e a Sumin do Card, a Hyuna e o Zico, pessoas que hoje a gente não vê mais elas junto. Existem outras pessoas na mídia que a Hyuna se mostrava muito próxima e todas com o tempo foram perdendo o contato público que antes tinha. Com esse novo relacionamento, acredito que esse contato não vai voltar. A Honey do EXID deixou de seguir a Hyuna após o anúncio do novo relacionamento. O Jokwon deixou de seguir, mas depois ele voltou atrás, disse que follow no Instagram não significa nada. Ele deu uma sabonetada. E aí a gente entra nos relacionamentos da Hyuna. Primeiro, o relacionamento dela com o Dawn. Vamos entender se existe alguma problemática nisso. Quando a Hyuna iniciou seu namoro em 2016, o Dawn era trainee e ela estava na era de hate quando o 4Minute estava passando por problemas de saúde. Foi uma relação Nuna-Sunbae, porque ela é mais velha e ela estava numa posição maior que ele. Ela chamou ele pra cantar em Roll Deep em 2015 e desde lá ela já tinha um crush nele. Eu acho que isso saiu da própria boca da Hyuna. Internautas têm opiniões, que ele sabia onde estava se metendo e entrar nesse relacionamento ainda quando era trainee. Outros falam que a Hyuna estava errada. Em minha opinião, existem diversos fatores, porém olhando a cultura coreana, foi uma relação de poder por ela ser Sunbae, por ela ser sênior, por ela ser um idol mais velho. Dawn até mesmo já falou que se perguntou o porquê dela ter tido interesse nele. Algo como, uma celebridade tá gostando de mim? Vocês acham que teve alguma coisa assim, tipo grooming? Que é quando você, sabe, você vai cozinhando uma pessoa que é novinha pra você poder namorar ela depois? Você acha que teve uma relação assim? Você acha que teve uma questão de hierarquia? Tipo, ela era uma idol super consolidada e ela mostrou interesse num trainee? Eu acho que assim, é uma questão, Anjo, eu não sei se já é muito viajado, é que é uma coisa meio séria de falar, né, meio pesado falar isso. Se o interesse começou em 2015 e o namoro em 2016, então em 2015 ele já tinha 21, ele não era menor de idade, não tem nem como falar que é grooming, cozinhou um menor de idade e esperou ele ter maioridade, não, o cara já era um adulto. Aí se a gente vai falar sobre a questão de hierarquia de poder, talvez, mas assim, gente, eu sou trainee, cheguei agora na empresa, a gostosona lá tá dando em cima de mim, por que eu vou falar não? Eles foram muito apaixonados, não é como se ela fosse chefe dele. Eu acho que aí não tem problemática não. É claro que pra Coreia pode parecer meio desequilibrado uma pessoa, um Sunbae, né, um sênior, estar flertando com um trainee, mas no meu ponto de vista aqui, brasileiro Fefucaires, não tem problemática nisso não. Não é como se ela fosse chefe, não é como se ela tivesse coagido ele a fazer alguma coisa, não é como se ele fosse menor de idade. O jurídico Fefucaires absolveu Hyuna dessa acusação. Hyuna, você está livre dessa, ok? Atual namorado. Hyuna e Junghyun se conhecem desde trainees, ele participou do debut dela em Change. Em 2016, quando ela já estava namorando Dawn, a Hyuna foi no programa Happy Together com o Junghyun, e os apresentadores deram a sugerir que os dois tinham algo a mais, mas ambos só davam risadas, falando que eram amigos, até porque nessa época ela já estava com o Dawn. Muitas pessoas estão se afastando dela, a Honey, por exemplo. A Hyuna disse em um programa lançado recentemente que está dando trabalho para a empresa. O que mais tem são pessoas avisando a ela sobre esse relacionamento. E aí entra a polêmica da semana, que foi: a Hyuna foi num programa falar sobre a vida dela, falar sobre o relacionamento. E nesse programa, ela tava usando uma camiseta que traz a estampa: Siri, bloqueie o número do meu ex. Pode ser só uma estampa, pode ser que ela queria passar uma mensagem, mas a Hyuna tá num relacionamento que já não é aprovado pela internet, porque esse Junghyun tem históricos assim, de participar de coisas que já foram investigadas na Coreia, sobre compartilhamento ilegal de imagens privadas, coisas assim. Não necessariamente que ele tenha compartilhado, acho que isso nunca foi provado, mas tem umas coisas que, tipo, ele sabia que rolavam uns grupos aí ele foi chamado pra depor. É uma pessoa que não tem o histórico mais lindo, mais limpo, mais bonito da Coreia do Sul. Do outro lado, todo mundo sempre ama
o Dawn. O Dawn é um cara muito querido, que continua trabalhando. O coração da internet se quebrou quando ele se separou da Hyuna, porque era um casal que, assim, meu Deus, Hyuna e Dawn revolucionaram o K-pop. É um casal de idols que é extremamente público e vai nos programas e faz música juntos, tipo, eles eram meio que o blueprint, tipo assim, a planta de como os casais podem ser e podem trabalhar. E aí todo mundo ficou triste com esse término e todo mundo guarda o Dawn no coração, tipo, um lugarzinho assim, tanto pra ele quanto pra esse relacionamento que acabou. E aí a Hyuna vai num programa de TV falar sobre esse atual, que ninguém aprova, usando uma camiseta, dando shade no ex, foi meio que a gota que fez o copo transbordar. Existe a menor possibilidade dela não saber o que tá escrito. Hyuna sabe inglês mesmo não sendo fluente. Não sei se foi ela que escolhe a camiseta, mas foi de péssimo tom. É, concordo. A internet já tava largando a mão da Hyuna quando ela anunciou o namoro com esse cara. Tanto é que teve unfollow, teve assim muitos fãs que saíram da fanbase. Eu posso estar falando besteira, mas eu acho que vi uma fanbase fechar. E agora, com esse negócio da camiseta, tipo assim, só contribuiu pra imagem que a galera tinha. De falar, eu tava em dúvida se soltava ou não a mão dela, agora que eu soltei de vez. Se ela for ficar soltando shade pro Dawn, pra defender o namorado dela, que já foi pra justiça, aí que eu soltei de vez. Então é esse cenário que a gente tá agora. E a Hyuna tá sendo chamada de Arlequina e ele de Coringa. E aqui continua falando sobre as 4Minute estarem trabalhando ainda. A Gayeon tá morando em Bali, ela atua num filme Sing a Song em 2022. A Ji-hyun é atriz também, tá trabalhando em drama. A So-hyun também é atriz, tem trabalhado em filme. E a Jiun tá como solista. Ela tem o nome agora de Jenier, que é o nome de trabalho dela. Nossa, ela é membro do trio Priest, que lançou Chameleon há um mês. Disso eu não sabia. YouTube, entendeu o que tá rolando? Caótico, né? Deixa aí nos comentários o que você acha dessas polêmicas, tem embasamento ou não, faz sentido ou não. E deixa um like nesse vídeo, se ele te ajudou a entender um pouco mais sobre isso, tá bom? E se quiser aparecer lá na roxinha, estamos em live toda segunda e toda sexta.